Olá, estamos aqui hoje com o Felipe Amaral, Head de Tax, de Transformação e Reforma Tributária na TTMS. Um prazer recebê-lo aqui, viu, Felipe? Você é um convidado especial, tem um histórico na área tributária gigantesco, que é o que mais importa para a gente aqui nos bastidores do tributo. Nós queremos falar das coisas reais que acontecem no mundo tributário, menos academia e mais prática. Muito obrigado por ter aceito esse convite, Felipe. Legal, Paulo. Obrigado pelo convite. Muito bacana a iniciativa de vocês de criar o podcast, de falar dessa parte mais real, né, do mundo de tax. Às vezes a gente vê muita coisa na internet, mas o jeito que o tax se desenvolve dentro das empresas, ele é bastante turbulento e ele precisa de muita estratégia. Acho que é isso que a gente vai falar hoje, né? Legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Amaral. Hoje eu estou como Head de Reforma Tributária na TTMS Technologies, que é uma consultoria de tax e tecnologia. Eu sou advogado, sou tributarista, tenho mais de 15 anos no mundo corporativo, passei por grandes companhias como 3M, Deloitte, Ambev, Grupo CPFL Energia, e desde o início de 2025 assumi aqui como Head de Reforma Tributária na TTMS, apoiando os nossos clientes nesse grande desafio que é a reforma tributária e em outros desafios relacionados também ao tax. Então, novamente, Paulo, obrigado. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Perguntar agora, tomando esse tópico aí como referência, claramente na minha cabeça, e eu queria entender a sua, tem talvez duas coisas muito importantes que você tocou. Primeiro é que existe uma situação de sistemas muito grande nas empresas, né? A gente diz que tem legado, a gente tem ERP em versões anteriores, a gente tem uma inflexibilidade nos sistemas, para não falar naquele espaguete de sistemas nas maiores empresas, né? Que é um emaranhado de sistemas, de fusões que você viveu nas grandes empresas. E isso é fundamental resolver. Mas se você resolver só essa parte, o carro não vai andar sozinho. Você tem que ter a parte do outro lado, que é a parte estratégica, a parte da interpretação da lei. E quando a gente pensa na reforma, as mudanças do ponto de vista de negócio são tão grandes quanto a parte operacional, né? A gente está falando da parte operacional, um sistema de conciliação de pagamentos atrelado à emissão da nota fiscal. Estamos falando do split payment, estamos falando do cashback, estamos falando da apuração automática feita pelas entidades governamentais. Estamos falando, você fala uma palavra de conciliação, você vai contar para a gente. Estamos falando de sistemas. Agora, e a parte da inteligência, do que eu faço com o meu negócio? Essa mesma empresa locatária aí, o que ela vai ter de crédito? Quais são as oportunidades? Como que você divide esses dois grandes elementos e como que a gente harmoniza isso? Acho que o primeiro ponto, Paulo, e aí até voltando no começo da nossa conversa, a gente tem que ter uma visão muito clara de que assim, existem coisas importantes e existem coisas urgentes. Né? Então, hoje aqui nós estamos gravando em maio, praticamente junho de 2025. E a reforma tributária ela começa em janeiro de 2026. Né? Então, já tem que ter os campos da nota fiscal, o cálculo do 1% e uma série de parametrizações. Então, eu falo assim, agora é o momento das empresas, aquelas que já fizeram o diagnóstico, olhar para o diagnóstico, aquelas que não fizeram o diagnóstico, fazer o diagnóstico de uma forma até um pouco mais rápida e mais focada para ter essa visão, que é o seguinte, tem muita coisa para fazer. Eu falo para os meus clientes, assim, Paulo, que se a gente pegar a reforma tributária numa empresa de médio para grande porte, nem precisa ser uma de médio para grande porte, e a gente for listar tudo o que tem para fazer, nós não vamos conseguir fazer até 2027. Porque tem muita coisa para fazer. Revisar todos os contratos, e cláusula contratual, e PDV, e eventualmente contrato de fornecimento, e olhar para crédito, e revisar forecast, M&As, enfim, tem muita coisa para fazer. Então, também a gente não precisa ficar desesperado, quer dizer, a gente tem que saber o que tem que ser feito. E aí separar um pouco o que é urgente do que é importante. Então, eu sempre falo isso, falo assim, o que é urgente? Na minha percepção, numa empresa não tem nada mais urgente do que faturar e pagar, concorda? Porque se ela não faturar, não tem receita. E se ela não pagar, ela deixa de ter insumo e ela para. Então, assim, janeiro de 26, a empresa precisa estar faturando e ela precisa estar pagando. Isso é urgente. Então, focar nisso. Ah, mas Felipe, e a revisão das cláusulas contratuais, e a captura dos créditos, e os forecasts, cara, isso é super importante. Então, agora é hora de olhar para isso que é importante e começar a tabular no tempo, olha, disso que é importante, tem um bolo de coisas importantes. O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois? Então,
não adianta você pensar em comunicar ao seu cliente sobre o novo preço hoje, porque você não sabe o novo preço. E segundo, não adianta você mandar um comunicado para ele hoje de uma coisa que vai acontecer lá em 2027, concorda? Concordo. Ele vai esquecer e você também. Então, é isso, é você ter um pouco mais de pé no chão. Acho que a gente tem que respirar fundo, sabe? Assim, respira fundo, olha, tem muita coisa para fazer, óbvio. Mas dá para fazer essa divisão, né? E aí, evoluindo, eu acho que assim, a reforma tributária, uma coisa que ela vai impor, ela já impôs para todas as empresas, é fazer conciliações, né? Porque, como você falou, tem o split payment, tem o conta corrente, tem a contabilidade que agora, teoricamente, tem o ativo diferido, o seu crédito tem que bater com o pagamento pelo seu fornecedor, o seu split payment tem que bater com o que entra no seu caixa. Então, eu até brinco, né, Paulo? Eu falo assim, olha, acho que vai diminuir a área tributária e vai aumentar a área conciliária. A área conciliária é uma área que nós vamos criar. Tributária conciliária, isso é ótimo. Para conciliar tudo isso, entendeu? Porque tem muita coisa para conciliar. É verdade. Não, a conciliação aí vai virar um desafio, né? Eu acho que é realmente fundamental. Falando um pouquinho agora do operacional ao estratégico, né? A gente costuma falar na área tributária que a gente tem 80% dos nossos minutos dedicados a operacionalizar tamanha complexidade, né? Então a gente já tem o suficiente de trabalho. Como que a gente consegue implementar uma reforma tributária de maneira estratégica se eu já estou quase 100% tomada do meu tempo, a minha equipe? Isso é um desafio, né? Assim, acho que no final do dia, toda a área tributária, tirando empresas que, obviamente, o foco é o tributário, mas mesmo essas, então vamos pegar grandes corporações, né? Enfim, as que eu passei e outras. A gente sabe que a área tributária, ela é um back-office. A empresa não está lá, a vendedora de mercadoria, ela não está lá para fazer tributário, está lá para vender a mercadoria. Então, naturalmente, são áreas que trabalham com uma quantidade de headcounts mais enxuto, certo? E, de novo, com muita coisa para fazer. Então, acho que aqui tem algumas coisas para você sair do operacional e ir mais para o estratégico, né? E aí eu pego um pouco a trajetória de algumas equipes que eu trabalhei. Eu lembro que, enfim, uma das corporações que eu fui coordenador, isso, sei lá, muito mais de 10 anos atrás. A empresa tinha, sei lá, 230 obrigações acessórias para entregar por mês. E aí, quando eu assumi a equipe, eu vi que, sei lá, umas 50 ou 70 nem eram entregues. E tinha outras tantas que eram entregues todas em branco. Então eu falei, putz. E aí a equipe ficava lá, correndo. Eu falei, pessoal, vamos sentar e vamos pensar estrategicamente como que a gente vai fazer. Primeira coisa, por que gastamos tanto tempo naquelas que a gente entrega? Pô, porque o nosso sistema, ele exporta, aí ele está desatualizado, e aí ele não funciona. Então, ok, nós já temos um problema, que é não entregar ou entregar em branco. Mas vamos focar no que a gente faz. Por que a gente não faz isso melhor? Pô, porque dá trabalho. Ok, chamamos a fornecedora, né, do sistema, falamos, dá para vocês aplicarem um patch, limparem, a gente tem problema nessa obrigação. Um trabalho ali de uns 2, 3 meses, mas a empresa nos suportou e fizemos algumas atualizações, aplicamos patch. O que aconteceu? O tempo que a equipe gastava com aquilo que a gente entregava já diminuiu muito, porque o sistema entrou e substituiu. Falei, agora vamos lá, step 2, aquelas que a gente não entrega, vamos começar a entregar em branco. Pô, mas não vamos começar a entregar em branco? Falei, para quem não tem nada, metade é o dobro, entendeu? Então calma, a gente nem entrega, vamos entregar em branco e a gente vai fazer um plano para quando que a gente vai começar a popular. E aí a gente foi fazendo um plano com aquele tempo livre para falar quando a gente vai popular. Quando a gente conseguiu entregar todas, a gente falou, putz, legal. Agora vamos para um novo step de sistema e um novo step na área, onde a gente vai criar um cronograma de 1 ano para retificar aquilo que a gente não entregou, o que a gente entregou em branco. Pô, Felipe, mais 1 ano é extenso. É extenso, mas eu já tinha o risco. Eu já estava ali, né? Obviamente que eu já tinha não entregue. Então, a gente voltou. Então, esse é só um exemplo de que, assim, você fica 80% no operacional porque, obviamente, você está fazendo coisas de forma ineficaz, ou você está fazendo coisas que não agregam valor para a sua equipe. E aí entra muito a tecnologia, né? Quer dizer, pô, você fica ali fazendo cruzamento, Excel, e faz o script, enfim. Putz, quanto tempo você perde nisso que você poderia estar olhando para uma coisa mais estratégica?
E aí, Paulo, acho que um ponto que eu queria trazer, que é importante, assim, as áreas tributárias, naturalmente, eu passei isso, a gente não tem muito budget. Nem com essa reforma tem tanto budget assim? Mas aí que tá. Tem pouco, mas tem algum. Então, o que a gente tem levado muito para os nossos clientes na TTMS é aproveite a oportunidade. Você já está com a mão no sistema. Você já está com a mão nos processos. Né? Quem estiver ouvindo aqui, for gestor tributário, com certeza já falou, já ouviu isso. Ah, mas o problema é na origem, é lá no dado mestre. O problema é que a área cadastrou errado. É a hora, aproveita. Aproveita que você vai mexer no dado mestre, aproveita e foca nisso, né? Volta naquilo que eu falei no bloco anterior, Paulo. Mindset, assim, entra com essa ideia de que dá para melhorar, dá para automatizar. Ah, mas eu não tenho budget para tudo. Tudo bem. Encaixa no orçamento da reforma, né, Felipe? Encaixa a limpeza, o clean-up, a classificação, né? E sabe uma coisa, Paulo? Eu vejo assim, né? Agora, obviamente, mais em contato até com, né, a alta gestão das companhias, com os boards, assim. Ninguém é contra investir dinheiro. Ninguém é contra automatizar. Eu, enfim, estive recentemente com um CFO de uma grande multinacional. Ele estava dando uma palestra para o time dele e eu estava na palestra, porque eu ia falar logo após ele. E ele estava falando sobre isso, sobre automatização, e sobre investimento, e sobre BIs. Eu falei, olha, ele é um CFO, ele só está falando disso. Quer dizer, a gente tem talvez essa impressão de que assim, mas não tem budget porque a empresa não quer investir no tax. Será que a empresa não quer investir no tax ou será que a gente não conseguiu mostrar o valor que uma automatização pode levar? E quando eu falo do valor, Paulo, as pessoas atrelam muito valor a headcount. Quer dizer, eu vou investir 1 milhão no sistema, mas eu vou abrir mão de 5 headcounts. Óbvio que isso é uma conta fair e é uma conta muito simples e transparente. Quer dizer, eu entrego aqui X de OPEX por mês, que são os headcounts, e eu implemento um sistema novo. Mas quando eu falo de mostrar o valor para a companhia, é dentro dessa pergunta. Quer dizer, companhia, você está vendo esses autos de infração que eu tomei? Companhia, está vendo esse tanto de tributo que eu paguei, que eu tive que ficar fazendo levantamento de crédito? Pô, se eu tivesse tido mais tempo e pensado de uma forma mais estratégica, isso não tinha acontecido. Mas meu time está lá, dando entrada manual na nota fiscal. O meu time está lá fazendo cruzamento em Excel. O meu time está lá... o coordenador está lá fazendo follow-up em todo mundo, porque tem 20 pessoas na área e não tem uma ferramenta que faça o follow-up automático em todo mundo. Acho que você está até falando um pouquinho até do perfil do profissional, né? Você está falando de coisas que tem a ver com a capacidade de comunicação também, né? Porque você está vendo um problema e você fica assim enfiado naquele problema. Acho que você está trazendo uma abordagem que é qual é o problema, como que a gente comunica esse problema adequadamente para a gente arrumar uma alternativa, né? Comunicação, né? Acho que é a gente fala muito da proatividade do profissional, né? Acho que você tocou um pouquinho nesses assuntos aí, né? Eu falo assim, né, Paulo? A reforma tributária, ela não é uma reforma só das leis, ela também é uma reforma da carreira, né? Assim, eu, obviamente, enfim, é um tema que eu gosto de liderança, fui líder de várias equipes durante muitos anos e hoje, obviamente, tem ali meu papel de liderança, até liderança indireta ali dentro da TTMS. Eu falo assim, e a gente fala muito isso, né? A gente tem o nosso curso de reforma tributária lá, que é o Tax Reform Leader, e a gente fala muito isso. É um reposicionamento, é um reaprendizado para o profissional de tax, sabe? E tem que ter essa cabeça, porque o profissional de tax, queira ou não, vamos lá, a gente sempre pediu luz para nós. Pô, a gente é back-office, ninguém nunca olha para o tax, né? Quantos gestores você conhece na sua carreira falou assim, mas quantos anos eu passei pedindo um sistema? Quantas vezes eu falei, nunca ninguém olhou para mim? É fato, eu passei por isso, eu já fui essa pessoa, tá? E às vezes eu preciso fugir mentalmente de voltar a ser, mas a gente sempre pensa assim, pô, ninguém olha para mim, né? Ninguém olha para a área tributária, porque Então, eu falo muito isso para os meus amigos, falo para os meus clientes, mentorados, enfim, eu falo, pessoal, aproveitem, a luz está sobre nós. Só que se a gente não usar para brilhar, não vai funcionar. E quando eu falo de brilhar, é isso que você falou, é da gente repensar um pouco como que a área tributária funciona. Sabe, assim, olha, isso que você falou de um negócio muito bacana, que é a comunicação, a nossa comunicação tem que mudar. Eu falo assim, se a sua empresa não está convencida de que a reforma tributária é algo importante e urgente, e você é um profissional de tax, sinto lhe informar, mas a culpa é sua.
Porque é você que tem que comunicar, ninguém vai comunicar. A TI não vai bater na porta do CFO e falar, tem reforma tributária. E depois, se der errado, não dá para culpar o outro, né? Tem que chamar a responsabilidade para a gente, né? Se parar de faturar em janeiro de 26, eu duvido que o CEO de uma grande empresa vai passar a mão e ligar na equipe de vendas e perguntar por que não está vendendo. Ou mesmo para a TI perguntar por que não está faturando. Vai ligar no Tax. Cara, vocês olharam para isso e não está funcionando. Então, a gente tem que... E é difícil, tá? Assim, também eu entendo... eu falo muito isso, eu passei por essa jornada, Paulo. Assim, eu fui um cara muito técnico, então comecei minha carreira muito técnico, era de consultoria, de Big Four, eu estava ali, cara, calculando, apurando e tal. E, obviamente, com o tempo, né, eu, enfim, fui virando coordenador, depois gerente, trabalhei em relações governamentais, que me deu uma outra visão sobre comunicação, e hoje eu estou... Foi para Brasília, foi discutir com os deputados, senadores... Discuti muita reforma, fiz emendas para a reforma tributária, entendeu? Então, assim, e hoje, obviamente, que eu estou na TTMS com essa visão também bastante estratégica sobre a empresa, sobre a reforma tributária, sobre como a gente consegue agregar valor para os nossos clientes. Então, eu tive que ir fazendo essa adaptação da minha comunicação durante esse período. Mas é difícil, porque quem vem de uma área técnica, é difícil você falar, olha, você que é uma pessoa super técnica, pega um assunto técnico que é a reforma tributária, mas explique ela sem falar a palavra imposto. A pessoa trava, fala, explica a reforma tributária sem falar a palavra imposto. É difícil. Mas é um treino, entendeu? Então, eu falo assim, a gente também tem que ir de novo, mindset. A empresa tem que entrar com o mindset de que vai automatizar, mas você, profissional de tax, tem que entrar com o mindset que você vai mudar também, entendeu? Aproveita a oportunidade. Eu estava pensando aqui, né? Achei fundamental esse ponto da comunicação. Até te agradeço que você reforçou ele e essa evolução, né? Que você mesmo passou como profissional, ela é realmente marcante. Queria até te parabenizar por isso. Mas eu estou pensando também que a gente vai ter agora, com essa reforma, uma criação de novos sistemas, né? O governo brasileiro, a gente é conhecidamente um dos mais automatizados ou digitalizados do ponto de vista de obrigações acessórias, de emissão de documentos. A gente tem o melhor sistema financeiro do mundo, tudo automatizado, digitalizado. E eu acho que o que está acontecendo é uma nova geração de soluções tecnológicas estão sendo preparados pelos governos, pelas administrações tributárias, pela Receita, pelo SERPRO. O que você acha que eu, empresário, na minha empresa, deveria estar fazendo, observando toda essa movimentação? Como é que eu me preparo do ponto de vista de capacidades tecnológicas para encarar esse novo momento que vem vindo aí até 2033? O futuro é estratégia. O futuro dos negócios no Brasil é estratégia. Hoje, a gente ainda tem ali essa visão de que eu tenho tributário, eu posso levantar um crédito, eu tenho um incentivo fiscal, eu tenho uma malha aqui que captura incentivo fiscal. Então, isso deixa uma visão acinzentada do negócio da empresa. Imagina que você tem uma grande multinacional que está ali com a margem muito apertada e, de repente, o cara de tax fala, achei sei lá quantos milhões de crédito aqui. Putz, o caixa da empresa dá um baita alívio. Isso não vai acontecer mais. Então, quando eu falo que o futuro é estratégia, é o seguinte, se você vai brigar no mercado por preço líquido, pelo negócio mesmo, você tem que ter um aparato tecnológico dentro de casa muito bem preparado. De novo, você tem que... Isso vai ser diferencial competitivo. Assim, isso para mim é muito claro. Aquela empresa que tiver melhor estratégia, tiver os melhores sistemas, tiverem pessoas que consigam usar, eu falo muito lá da TTMS, a gente tem BIs, a gente tem auditores eletrônicos, agenda eletrônica, a gente tem bastante produtos que ajudam a vida do gestor de tax. Aquela empresa que conseguir cada vez mais ter dados, transformar isso em informação e não ter não ter que carregar esse ranço operacional de sistemas ruins, esse espaguete que você falou, achei ótimo, assim, esse emaranhado, é um diferencial competitivo, porque aí se você tem tecnologia, você tem novos sistemas, a sua área tributária é uma área estratégica, o dono do negócio está focado no negócio. O dono do negócio está focado na equipe de vendas vender, em custos olhar para custo mesmo, de insumo, de custo indireto, e não tax. Tax, ele passa a ser, eu falo muito assim, Paulo, hoje a área de tax, ela é tão complexa que ela é praticamente um negócio itself dentro da empresa.
né? Quer dizer, você tem uma área... Gera até receita, né? Gera receita. Gera receita, o que é assim, paradoxal, se você for pensar, né? Mas assim, qual é o futuro? O futuro não é esse. O futuro é a área de techs ser um partner das áreas de negócio. É a área de techs estar junto com vendas formando preço, está junto com compras, olhando se o fornecedor eventualmente está repassando todos os créditos que ele está tomando ou não. Só que para a área de tech ser esse partner, os sistemas de cálculo, os sistemas de emissão de notas, isso tem que estar rodando muito bem. Rodando e centralizado. Não adianta rodar tudo espalhado como é hoje, né? Dentro das empresas e dentro das administrações tributárias, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito muito que nós vamos passar por uma nova era de modernização dos sistemas das empresas, porque... Assim como o sistema tributário, as empresas estão... A gente está acostumado a viver nesse caos, né? Ou como diria, né, nosso amigo Augusto Flores, nesse manicômio tributário. Ok, a gente se acostumou a isso. Só que esse caos tributário, ele leva a um caos de sistema. A gente sabe disso. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. O que vai acontecer? Como a gente vai começar a limpar um pouco esse caos tributário, indo para um sistema tributário mais clean, quer dizer, mais limpo, mais retilíneo, eu acredito muito que o futuro é levar os sistemas para esse mesmo caminho. Porque a empresa que não levar, de novo, eu falo, ela vai ter que fazer 8 reformas tributárias. Ou lá em 2033 vai estar discutindo a nova reforma tributária dentro da empresa. Agora você está falando de muita tecnologia, né? Dá para mudar tudo? Como que a empresa, assim, não é a história do RP que você estava contando, né? Não é o RP que vai resolver o problema, mas por outro lado, eu não consigo trocar todos os meus sistemas. Como que a gente faz essa mudança, essa adaptação? Olha, eu acredito muito nessa visão de processos, assim, de metodologia ágil, Scrum, da gente ter pequenos quick wins, né? Então, assim, você precisa ter uma estratégia de longo prazo, quer dizer, olha, hoje a minha realidade de sistema é A e eu quero chegar numa realidade de sistema B. Legal. Onde estão os principais investimentos e complexidades e o que eu posso fazer no curto prazo que já começa a me dar ganhos para que eu tenha tempo para implementar um longo prazo. Então, eu dou muito exemplo assim, tem empresa que eu visito, que eu conheço, que está pensando num super sistema para reforma tributária e algo super moderno, só que não tem nem captura de nota fiscal. Fala, amigo, você não vai chegar lá porque você não tem nem o básico. Então, acho que é a empresa, de novo, olhar com essa visão de... É até engraçado, mas olhar com essa visão de autoconhecimento dos próprios sistemas e falar, olha, onde eu estou, onde eu quero chegar, o que estrategicamente é bom e o que eu posso fazer no curto prazo para livrar tempo e dinheiro para eu implementar ao longo prazo. Tem coisas, Paulo, que são muito... parece até bobas, mas assim, eu falo muito isso, né? A gente tem lá a nossa ferramenta de gestão automática de área tributária, né? Nossa agenda tributária. Se o gestor fica 2, 3, 4 horas por mês, 5, 8 horas por mês fazendo follow-up na equipe para ver se ela fez o que tinha que fazer, ao invés de estar sentado com uma empresa de tecnologia, olhando, montando a estratégia de longo prazo, o que dá para automatizar hoje, o que dá para automatizar depois, o cara está perdendo tempo. Então, assim, precisa ter essa visão estratégica que não dá para fazer tudo, tá? Enfim, existem várias teorias sobre esse tema, mas não dá para você criar um cataclisma dentro da sua empresa. Quer dizer, não dá para você trocar o RP, motor de cálculo, solução fiscal, automatizações, agenda, tudo ao mesmo tempo. Não dá. Mas dá para você criar um caminho, dá para você criar uma estratégia. Se você não fizer isso, quer dizer, se você, de novo, volta àquilo que a gente falou, se você só ficar apagando incêndio, quer dizer, cara, agora apareceu a solução X, quero implementar. Não funciona. E um recado que eu dou, e eu vivi isso na prática durante muitos anos, é assim, solução tecnológica só funciona em processo maduro. Não adianta você pegar um processo que é uma bagunça, pegar uma baita de uma solução tecnológica e querer encaixar. Não vai funcionar. Você não vai conseguir usar a solução tecnológica, vai gastar dinheiro e, eventualmente, você vai para uma situação pior do que o status quo. Quer dizer, onde você tem uma ferramenta, está gastando dinheiro, não consegue usar, o fornecedor tentando fazer você usar, você não... Então, assim, a hora que você olhar para um parceiro, utilize o parceiro de tecnologia nesse sentido. Quer dizer, parceiro, o que você precisa do meu processo para que a sua ferramenta funcione? Eu preciso dos pontos A, B, C bem estruturados. Você tem? Porque às vezes você vai olhar para cá e falar, cara, obrigado pelo insight, eu não tenho. Vamos conversar daqui 6 meses? Eu vou correr atrás, eu vou arrumar o meu processo, daqui 6 meses eu te ligo. Falo, pô, Paulo, agora o meu processo está de pé. Vamos conversar? Vamos. Então, é isso. E, às vezes, nesse processo, você tem pequenas automatizações ali dentro que você tem quick wins, que você tem ganhos, para depois você migrar para uma solução maior, sabe? Então, de novo, é estratégia. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas se você, de novo, tira a cabeça da água,
né, líder de tech, tira a cabeça da água, respira, olha para a reforma tributária de uma forma estratégica e põe no papel o que fazer primeiro, o que fazer depois. É assim que a TTMS age nos clientes. Quer dizer, basicamente a gente entra nos clientes para olhar a reforma tributária e falar, olha, isso aqui a gente entende que é urgente, vamos focar nisso, isso aqui é depois, esse pedaço no seu negócio é crítico, então depois vamos focar nisso esse ano, que para você isso é muito complicado. Acho que esse não tem outro caminho. Estratégia e visão de change management, assim, de gestão de mudanças é o caminho, sabe? As mudanças serão muito constantes, né? A gente vai ter aí, vamos ter 8 anos, onde a mudança vai ser praticamente diária, né? Nós aqui também acreditamos muito nessa abordagem, viu, Felipe? Então a gente costuma dizer que a gente tem uma solução tecnológica que ela vai se adaptando aos sistemas existentes. A gente não quer promover uma ruptura nos sistemas atuais, a gente quer ajudar os sistemas atuais a sobreviverem a tamanhas mudanças. E dessa maneira a empresa vai se moldando, amadurecendo seus processos. Então não é um Big Bang, né, como a gente falava antigamente, né, nos blueprints dos projetos, megaprojetos. Né? A gente fala de uma adaptação ao novo cenário. Né? E todo dia é um dia de uma adaptaçãozinha pequena aqui, alimentar um RP por ali, alimentar um sistema de preços. Essa é a nossa filosofia. Então eu queria te agradecer, né, por essas orientações. Foi uma aula aqui de reforma tributária. Eu sei que você está fazendo e fez isso nas empresas por onde você passou. Eu também sei que você foi um dos primeiros gestores a conseguir ter uma pessoa dedicada para a reforma tributária, né, no seu histórico. E ensinou muita gente, né, a essa arte da comunicação e de preparação. Então eu queria te agradecer e parabenizar. E se você tem alguma mensagem final também, a gente gostaria muito de ouvi-la. Legal, Paulo, de novo, obrigado. Foi ótima a conversa. Bom, você viu que eu gosto de falar e eu gosto de reforma tributária. Então, para mim, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, né? Então, de novo, obrigado. De novo, parabéns pela iniciativa. Quanto mais informação a gente puder compartilhar, quanto mais a gente puder colocar dados no mercado para que as pessoas tenham acesso, entendam, pensem nesse mindset, eu acho que é ideal. É um momento de construção coletiva. Eu falo que nós que trabalhamos na área tributária, nós temos uma responsabilidade com a reforma. Quer dizer, se nós, tributaristas e empresas que trabalham com isso, se nós não promovermos um ambiente seguro e um novo modelo que seja eficaz, daqui 8 anos a gente vai estar aqui no podcast reclamando do sistema e pensando numa nova reforma tributária. Mas isso também é responsabilidade nossa, sabe? Acho que isso a gente tem que não pode se esquivar dessa responsabilidade. Nós que trabalhamos com isso, a gente tem que construir o sistema novo. E para as empresas eu falo isso, assim, primeiro ponto, não esquecer que a partir de janeiro de 26 as mudanças começam, né? Ter essa visão do que é urgente, o que é importante é essencial, né? E, principalmente, ter essa visão de gestão de mudanças. Tem muitas coisas que vão mudar, tem muitos processos que vão mudar. E, enfim, acho que esse é o meu recado final. E, logicamente, eu aqui, a TTMS, a gente fica à disposição para apoiar quem precisar. Muito obrigado, viu, Felipe? Você que é ouvinte do Bastidores do Tributo, pode sugerir temas, entrevistados. A gente está aqui justamente para trazer pessoas como o Felipe, que faz acontecer dentro das empresas. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado.